Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Líder Outlier. E estamos aqui para falar um pouco hoje sobre o assunto: você vive no passado ou no futuro? Vamos pensar um pouco sobre isso hoje? Vamos lá? Vamos para o nosso conteúdo. Veja bem, existem muitos líderes e muitas pessoas que vivem no passado, outras no futuro, interferindo, lógico, o seu presente. As pessoas que vivem no passado parecem até líderes ou pessoas que são apelidadas de retrovisores, líderes retrovisores, ou pessoas que são crente retrovisor, ou pessoas ou que olham sempre para trás, estão sempre olhando para o passado. E existem aqueles que são os sonhadores, que são aqueles que vislumbram, que sonham e vivem sonhando. Pois é, esses dois extremos causam danos gigantescos à sua liderança, causam danos gigantescos à sua vida, à sua maneira de conviver e de viver diante da sua equipe de líderes, diante da sua liderança, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. Eu quero dizer para você uma coisa, é muito importante que aprendamos com a palavra de Deus e também com princípios científicos. Olha só, como é interessante o que a Bíblia diz. Em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, a Bíblia diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa me faço e é, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passado, e olhando para as que diante de mim estão, futuro, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que existem essas duas dimensões e tem a terceira dimensão, que é o presente. Quando ele diz eu prossigo, que eu faço, é no presente. Então eu quero que você compreenda algumas coisas muito importantes hoje aqui nesse vídeo, nesse conteúdo. Nós precisamos entender os princípios do passado. Quando o apóstolo Paulo fala o seguinte: é uma coisa fácil e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando ele utiliza essa expressão, ele está tratando do passado como passado. Primeira coisa que eu e você nós temos que aprender: passado é passado. Nós precisamos aceitar que o que não pode ser mudado ficou para trás. O que não pode ser mudado não tem como nós ficarmos remoendo e trazendo isso à tona. Aconteceu. Não tem como mudar e temos que aceitar isso de maneira muito clara. Por isso é que eu quero que você compreenda que o passado ele tem que ficar no passado. Essa é a primeira coisa. Entender que não podemos mudar o passado. Segundo princípio que a gente aprende aqui, em relação ao passado que eu consigo compreender. O passado, ele também, nós não podemos passar pelo passado sem aprender alguma coisa. Existem coisas no passado que nós fizemos, que nós podemos aprender para não repetirmos. Não podemos repetir os mesmos erros do passado. Então o passado ele serve para a gente aprender, tá certo? Com ele. E ele vai nos ajudar a ter novas atitudes diante de uma circunstância que foi não tão legal assim da nossa parte, e nós podemos aprender com o passado. Então você viu essas duas questões poderosas, essas chaves poderosas aí no passado. Mas Paulo fala o seguinte, ele fala assim: avançando para o alvo, olhando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então ele está querendo dizer para mim e para você que nós precisamos ter ações de olhar para o futuro, de ter visão de futuro, sabe? Tem líder que não tem visão. As pessoas ficam perdidas porque não sabem aonde vão chegar. Fazem as coisas como se fossem simplesmente automático e tudo vai acontecer. É importante um líder, uma pessoa no trabalho, sua vida pessoal, na vida familiar, ter uma visão. Estabelecer uma visão, por quê? Porque quem tem visão enxerga longe. E isso é interessante. Para isso, não adianta só ter visão, porque ter visão a pessoa fica viajando. Tem gente que fica só sonhando e sonho é para sonhar rápido. Por quê? Quem vive no sonho fica dormindo. Exatamente.
Eu vi isso de alguém, eu não lembro, mas eu achei muito interessante. Quem sonha é porque está dormindo. E a gente pode sonhar acordado, mas ficar sonhando só não vai adiantar nada. Tem que ter ação. Então, planeje, estabeleça metas, objetivos que queira alcançar. Sabe, estamos chegando ao final de 2020, em plena pandemia, e eu tenho diversos planejamentos, diversos sonhos, diversos projetos que estão em pauta e que estão acontecendo e que vão acontecer. Então eu quero que você entenda, um líder precisa ter visão, ele precisa planejar, ele precisa estabelecer passos aonde ele quer chegar. E aí, no meio do percurso, a gente vai corrigindo, vai acertando, mas é importante você ter essa visão, tá ok? Então, umas duas chaves poderosas aqui em relação ao futuro. Mas o apóstolo Paulo fala isso em relação ao presente dele. E isso que é o interessante, ele fala em relação ao presente dele. Porque ele trabalha que aquela situação do passado não pode interferir no presente, a não ser que seja positivamente, no sentido, como já disse, de aprendermos. Eu lembro do Davi, que havia sido ungido para ser rei, mas ainda não havia sido coroado, e ele chega diante de Saul e conta para ele o seguinte, falou assim, olha, eu vou enfrentar esse gigante porque Deus me deu força para vencer um leão e um urso, e no passado, e não vai ser agora que Deus vai me deixar na mão, ele vai me dar também força para eu vencer esse incircunciso filisteu. Então ele utiliza essa ferramenta da aprendizagem com o passado para ser um motor poderoso, né? É a mesma coisa você pegar um carro 1000, para quem gosta de carro aí, pegar um carro 1000 e bota um morro íngreme para ele subir. Se ele não vier, acelerando, ou se ele tiver que parar no meio do morro íngreme, o motor 1000, ele não tem força suficiente para poder arrancar no meio de uma ladeira íngreme para poder prosseguir a sua viagem. Muitas pessoas estão assim, estão andando com o motor 1.0 porque estão parando no meio do caminho para ficar olhando para trás. E aí não consegue ter arrancada para frente. Então, que tal a gente aplicar hoje o motor 2.0 na sua liderança? E você, na sua liderança familiar, na sua liderança no trabalho, na sua liderança pessoal, na sua liderança ministerial, colocar um motor 2.0 olhando para o futuro, motivando o seu coração e acelerando o que você precisa acelerar para que você alcance seus objetivos, suas metas para esse ano e para o próximo ano. Que tal? Então, olha só, você que gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, dá um likezinho aqui e eu quero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros líderes, com outros amigos que vai acrescentar esse conteúdo aqui de alguma maneira para eles. Quero pedir que você compartilhe, tá ok? Então eu vou ficando por aqui, um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!